Volume 3. Capítulo 69. Do que aconteceu 2 vezes, irá acontecer uma terceira vez. A primeira coisa que eu vi quando nós entramos em Dáquia foi uma estátua com uma figura parecida com uma valquíria. Eu tinha visto uma dessas na igreja em Belarra. Se eu me lembro corretamente, ela é chamada de Setolanse-sama. Era uma estátua de pedra, então eu não consegui imaginar suas cores, mas a imagem dela estava vestida com um manto e uma armadura, além de uma espada longa em uma das mãos. Era exatamente a imagem de uma guerreira. Aru mencionou que ela era a deusa Sama que rege as batalhas e vitórias. Ishinojo, eu já tinha pensado nisso, mas não seria melhor para Setolanse-sama se ela segurasse uma lança, sobrescrito uma. E tal pensamento idiota cruzou minha mente. Aliás, uma caixa de ofertas estava colocada na frente da estátua da deusa. Carol no reino Arundel, a religião nacional engloba a fé em todas as deusas Sama dos 6 pilares, mas em Dáquia, os ensinamentos de Setolanse é a religião mais aceita. Ela é a deusa das batalhas e vitórias. É dito que isso aconteceu porque a maioria dos cidadãos são nômades, então desde muito tempo atrás, as chances de eles encontrarem monstros é mais alta quando comparado com cidadãos de outros países e lutar se tornou parte da rotina deles. Como sempre, Carol nos mostrou seu extenso conhecimento. A propósito, como Korat é um centro de agricultura, as estátuas da deusa Kozar-sama foram construídas em várias cidades. Mesmo que eu seja grato a Kozar-sama, estou feliz por termos escolhido este país. Como imaginei, eu só seria capaz de dar sorrisos sem graça se eu visse a figura das estátuas dela em todos os lugares. Entretanto, nós cruzamos a fronteira com segurança e entramos na cidade, mas meu level como plebeu não aumentou. Ficou realmente difícil subir de level. Se não estou enganado, Aru é uma devota que tem grande estima por Setolanse-sama, então, incluindo Carol, nós 3 oferecemos dinheiro e rezamos. Além disso, por certos motivos, Malina se isolou dentro da carruagem. Ishinojo ia pensar que veríamos uma mudança tão grande só por cruzarmos a fronteira. O cenário mudou para grandes planícies em um instante. Atualmente, nós ainda estamos dentro da cidade, mas como as cercas em volta da cidade são baixas, eu podia ver claramente o lado de fora da cidade. Malina, desculpe. Você poderia por favor me devolver a máscara? Malina suplicou com lágrimas. Ela parece ser uma japonesa como eu, mas nós ainda não tivemos uma conversa decente. Afinal, esta garota foi bastante perigosa durante a inspeção de entrada na cidade. Marina ou eu sou a Arquimaga Marina. Eu sou a guerreira sagrada que desceu para este mundo para derrotar o grande Lorde Demônio com o herói, lembre-se bem disso. Motivos para entrar? É verdade. Enquanto eu escolto esta carruagem com minha grande magia, nós vamos seguir para a capital com uma arma letal para cumprir uma importante. Ela acabou falando tudo isso antes que eu roubasse sua máscara e nós recebemos permissão para passar depois que eu disse nosso propósito como mascates e que nós estávamos meramente indo entregar uma faca de cozinha em Ferruite. Ishinojo, depois de te devolver isso, você definitivamente vai dizer algo estúpido na guilda de aventureiros. Então fique quietinha até acabarmos nossos negócios. Aliás, não vá dizendo que você vai derrotar o grande Lorde Demônio. Primeiramente, o Lorde Demônio deste mundo já tinha sido derrotado pelo herói. É impossível derrotar um oponente que já foi derrotado. Segundo, Aru se sente em débito com o Lorde Demônio. Eu não me sinto bem deixando ela dizer coisas ruins sobre o Lorde Demônio na frente de Aru. Terceiro, nós, que estamos ao lado dela, vamos ser vistos como idiotas também. Assim, eu decidi fazer com que Marina desse seu lugar para Malina. Eu vou tentar manter isso só por mais algum tempo. Já que ela está chorando desde que eu tirei sua máscara. Confiando a carruagem ao estábulo, nós seguimos para a guilda de aventureiros. Nós passamos pela guilda de aventureiros no caminho para os estábulos, então nós já sabíamos onde ela se localizava. Já é a terceira vez que eu estou em uma guilda de aventureiros. Passando pelas portas e olhando para a forma como as mesas e cadeiras estavam organizadas, era como se estivéssemos entrando em uma taverna. Recepcionista, ou vocês têm algum negócio com a guilda de aventureiros? Ou vocês estão aqui para jantar?
Uma Oné-san com cabelos verdes e orelhas pontudas nos perguntou isso. Ela provavelmente é uma elfa. Parece que este lugar é tanto uma cafeteria como uma guilda de aventureiros. Ishinojo, nós viemos organizar um grupo. A propósito, eu acho que nós também aceitaríamos algumas bebidas. Nós comemos nas barracas, então não estávamos com fome. Recepcionista, muito bem, por aqui, por favor. Nós três sentamos em nossos lugares, mas por alguma razão, Malina não se sentou. Ishinojo, Malina, você não vai se sentar? Malina, está tudo bem. Ishinojo, é claro que está, espere. Ah. É porque normalmente escravos não se sentam nas cadeiras. Agora que penso sobre isso, Haru também ficou desnorteada quando eu pedi a ela que sentasse em uma cadeira pela primeira vez. Carol, escravos normalmente ficam de pé ou se sentam no chão. É assim que são as coisas. Carol olhou para a mesa nos fundos. Havia um homem que parecia ser um mago com um escravo que parecia ser um espadachim de pé atrás dele. Carol, sentar em uma cadeira com a mesma altura tem o significado de ter uma refeição igual. Carol escutou por Haru-san que Ishino-sama prefere ter refeições enquanto sentamos em cadeiras iguais, então eu respeitosamente sentei também. Ishinojo, então esse foi o motivo. Eu acredito que Malina me entende, já que somos japoneses, eu realmente não entendo a cultura daqui. Você pode sentar. Malina, muito obrigado. Malina sentou enquanto olhava para baixo. Muito bem. Em Florence, eu briguei com aventureiros por causa de Haru. Em Belarra, eu briguei com aventureiros que queriam roubar meus ursos marrons. Como esperado, a terceira vez tem seu charme. Eu acho que ninguém vai querer brigar conosco aqui. Justo quando eu pensei nisso. Oni-chan. O que você está fazendo sendo servido por 3 escravas? Venha dividir com a gente. C1 materitro sobrescrito 2 de aparência ferida e uma loli, Não se preocupe, nós odiamos discriminação. Não importa quem seja o oponente, nossa Magnum estará em excelente forma sobrescrito 3. 3 homens com sorrisos indecentes vieram arrumar briga conosco. Eu me lembrei do provérbio que diz que o que aconteceu 2 vezes irá acontecer uma terceira vez. Parece que para as pessoas do outro mundo, a guilda de aventureiros é um tipo de lugar que você deve evitar. História secundária, o pedido dos fracassos. Cabelo ruivo e curto, o garoto com sardas Júlio. Cabelo preto, pequeno e com óculos, o garoto Sutino. Diante desses dois estava o maior incidente desde a fundação da Sociedade Secreta do Massacre. Foi ontem quando um pedido veio inesperadamente para a Sociedade Secreta do Massacre. O vice-presidente Sutino arbitrariamente aceitou o pedido. Normalmente, Júlio iria ficar zangado pelo ato de ignorar ele, o líder, e por prosseguir com as negociações sem ele, mas no fim, a pessoa que iria enfrentar a fúria dele, Sutino, iria implorar perdão a ele e o incidente seria resolvido. Era assim que as coisas deveriam ter acontecido. Contudo, foi diferente hoje. Isso se devia ao fato de 2 moedas de ouro estarem na frente dele. Moeda de ouro, de você viver de forma simples, essa seria uma quantia enorme com que você poderia sobreviver por um ano. Vendo as 2 moedas de ouro, o covarde por natureza, Júlio, escondeu as moedas com pressa e olhou ao redor. Eles estavam em um canto da taverna. Era o estabelecimento que o pai de Sutino gerenciava, então ele normalmente trabalhava aqui. Aparentemente, ele estava em seu intervalo e se sentou na frente de Júlio. Júlio, não são falsas? Sutino ou não? Elas são reais. Além disso, isto é o pagamento adiantado e o restante será 18 moedas de ouro. Ele até se apresentou como um jarro de algum lugar. É incrível. Esse é o maior trabalho que a Sociedade Secreta do Massacre conseguiu desde a sua fundação. Júlio, é impressionante. São 20 moedas de ouro no total. Muito bem, vamos logo reunir todos os integrantes. Sutino, espere Júlio. Considere que a gente reúna todos. Se nós fizermos isso, as moedas de ouro terão que ser divididas igualmente entre todos.
Se 10 pessoas fizerem o trabalho, então cada um vai ficar com 2 moedas de ouro. Mas e se apenas 2 de nós fizermos isso? Nós vamos ficar com 10 moedas de ouro cada. 10 moedas de ouro contra 2 moedas. Tais situações nem poderiam ser comparadas. Qualquer um que pudesse contar seria capaz de dizer qual seria o mais vantajoso. Mesmo assim, Júlio estava um pouco relutante. A responsabilidade como líder e o senso de culpa por trair seus companheiros, ele não sentia absolutamente nada disso. Júlio, nós dois, isso significa que este trabalho pode ser feito por apenas 2 pessoas? O problema era o conteúdo da missão. Se fosse uma tarefa que só poderia ser feita por um certo número de pessoas, ele não teria escolha além de convocar todos os membros para o trabalho. Ele calculou em sua cabeça perversa que nesse momento, ele poderia mentir e dizer que a recompensa seria 2 moedas de ouro e poderia distribuir 20 moedas de prata por pessoa. Depois disso, ele usaria suas próprias moedas de prata para organizar um grande banquete enquanto Sutino e ele poderiam dividir as 18 moedas de ouro restante entre os dois. Sutino, o pedido é extremamente simples. Nós só precisamos deixar esse globo negro na frente da estátua da deusa no labirinto do oeste. Júlio, o labirinto para onde os novatos vão, é um lugar que visitamos com frequência. Certamente, não é estranho eles terem nos pedido para ir até lá. Para a sociedade secreta do massacre de Júlio, uma vez por semana, para fortalecer seus integrantes, eles se dividiriam em 2 grupos de 5 e seguiam para o labirinto oeste para caçar monstros e ganhar alguns trocados. Como era um labirinto controlado pelo país, ele não era aberto, exceto quando os soldados entravam para treinar 3 vezes por mês. No entanto, ao confirmar o dia agendado para o filho do dono da lavanderia, Guruti, ir coletar as roupas do quartel, o filho do chaveiro, Júlio, poderia abrir o labirinto e invadi-lo. O motivo para Sutino não monopolizar o acordo e conversar com Júlio não era por sua lealdade com Júlio, mas simplesmente porque ele não tinha habilidades para arrombar a fechadura do labirinto. Sutino, contudo, a pessoa com certeza é um ótimo cara. Júlio, a propósito, qual o nome da pessoa que fez esse pedido? Sutino, ou se eu não estou enganado, Vanf? Não, talvez seja Valve? Volume 3. Capítulo 70, O trabalho de Big Second Sensei. Um trio de idiotas veio procurar confusão conosco. Eu olhei para os empregos desses 3. Usuário de machado LV13. Espadachim LV13. Usuário de gato LV21. Oi. Um emprego esquisito apareceu. O que diabos é um usuário de gato? A pessoa mais à frente, um homem mais velho careca com o rosto mais ameaçador era o usuário de gato. Se um usuário de machado ataca com machados, um usuário de gato ataca usando gatos? Ele iria usar algo como o golpe mortal, insuportável para pessoas alérgicas a gato, tempestade de pelos de gato. Eu ainda não consigo imaginar até onde vão os empregos deste mundo. Usuário de gato, oi. Seu desgraçado. Por que você está tão pensativo? O usuário de gato me encarou. Ishinojo não é nada. Desculpem, mas essas 2 são minhas queridas companheiras. E esta garota é um importante bem que foi confiado a mim, então por favor, vão incomodar outra pessoa. Usuário de gato oaa. O que um pirralho magricela como você está dizendo? Você é o dono delas, certo? Já que é assim, se você não quiser se machucar, me obedeça. Faça as 3 nos servirem. Se você fizer isso, eu vou ignorar a sua petulância. Ishinojo, olhe aqui. Eu já disse que estamos cansados já que estamos acampando desde a última noite, ok? Pelo amor de Deus, vão fazer essa chatice em outro lugar. Aliás, eu só vou dizer isto, se vocês nos incomodarem mais, eu não vou mostrar misericórdia. Eu estava realmente cansado. Ruminando sobrescrito uma sobre minhas palavras, essas pessoas que se achavam mais fortes definitivamente tentariam me atacar. Justo quando eu estava tendo esse pensamento, ele realmente tentou me acertar. Fácil demais de ler. Assim, contra o punho que vinha em minha direção, eu contra-ataquei com o meu próprio punho. Eu estava sentado na cadeira enquanto o homem estava de pé.
Olhando para a postura e o porte físico, estava claro como o dia quem iria vencer. De fato, a luta terminou em um instante. Contudo, obviamente, o resultado foi completamente o oposto do que as pessoas ao redor estavam imaginando. O usuário de gato Ujaa. O usuário de gato caiu de costas no chão enquanto segurava seu pulso e retorcia-se de dor. Os ossos de alguns dedos dele devem ter quebrado. Houve uma sensação estranha. Um livro fino caiu do bolso do homem. Ishinojo, você é muito barulhento, eu vou te curar, então fique quieto. Eu segurei o pulso do homem e entoei a cura pequena. Uma luz pálida envolveu o punho do homem. Usuário de gato, não dói mais, obrigado. Dos arredores surgiram vozes de surpresa e admiração pela minha magia de cura, como se dissessem: oh, para ser capaz de usar taijutsu e magia de cura sendo tão jovem. Sério. Mesmo tendo dito a mim mesmo que eu não deveria chamar atenção, eu acabei fazendo coisas que me destacariam como se eu fosse algum tipo de protagonista. Assim, eu peguei o livro que tinha caído e fiquei sem palavras. Ishinojo, oh, que merda é esta? Por que este tipo de coisa está aqui? Eu segurei o livro com mãos trêmulas. Haru, o mestre, esse é um item banido pela igreja. Só segurar esse já é considerado um crime. Carol, este livro deve ser equivalente a 10 moedas de prata no mercado negro, porém, é melhor devolvermos ele para a igreja. Malina o avavava. As 3 garotas olharam para o livro que eu peguei. Este é um item proibido pela igreja? Equivalente a 10 moedas de prata no mercado negro? É mentira, não é? Como os homens acharam ruim o livro ser descoberto, eles fugiram em velocidade máxima. Certamente, os olhares das mulheres seriam dolorosos se elas soubessem que eles carregavam este livro. Mas isto é aquilo, certo? Doujinshi sobrescrito 2, correto? Além disso, é do tipo que menores de 18 anos não podem ler. Folheando o livro, eu vi o relacionamento entre personagens 2D parecidos com os de mangás. Dentro dele, havia uma cena onde o homem tinha uma frase dessas: e minha Magnum está em excelente forma, e a garota estava encantada. Quem foi que espalhou a palavra o Magnum neste mundo? Eu pensei nisso, mas deve ser algum tipo de paródia. Ishinojo, quem escreveu isto? Eu folheei até a última página. Editora, Comic Step. Autor, Big Second. Yu. Claramente é um pseudônimo sobrescrito 3. Ainda assim, eu vou me lembrar deste nome só por precaução. Ishinojo, por enquanto, eu vou me livrar deste livro ultrajante. Eu guardei o doujinshi na minha bolsa de itens. Ishinojo, por que um doujinshi adulto é um item proibido da igreja? A lei deste mundo é mesmo bem rigorosa. Eu me perguntei se também existiam leis contra a pornografia infantil. Assim que eu tive esse pensamento. Carol Oyer. Aparentemente, esse autor inicialmente escreveu livros de entretenimento que muitos apreciavam, porém, sem perceberem, o autor começou a publicar livros para adultos, e finalmente, escreveu histórias que envolviam relações entre as deusas Sama, o que fez com que a igreja coletasse todos os livros e eles passaram a ser contrabandeados. Ishinojo, é claro que eles seriam banidos. Sério, quem faria algo tão estúpido? Big Second, Não devem existir gráficas nem máquinas de fotocópia. Também não deve existir a técnica de retícula e, em primeiro lugar, este é um mundo onde papel branco é inestimável. Sério, o que essa pessoa estava pensando para criar esse doujinshi? Haru, mestre. Big Second é o nome da pessoa que fez este livro? Haru perguntou com uma expressão levemente surpresa, que logo se tornou uma expressão de decepção. Ishinojo Oye. É o que está escrito aqui. Haru é essa pessoa, eu provavelmente tenho uma ideia de quem ele é. Ishinojo Ue. Haru provavelmente, ele é. Daijiro-sama. Ishinojo EEH. Daijiro-sama? Isso é mentira, não é? Esse cara é um grande benfeitor para mim, sabia? Eu acho difícil de acreditar que ele iria desenhar um livro tão estúpido. Haru Oyer.
Depois que o Lorde Demônio foi selado, eu viajei com os heróis por um tempo e, nessa época, eu fui apresentada a um mangá. Ele foi desenhado por Daijiro Sama. Se eu me lembro bem, o nome do autor daquele livro era Big Second e esse era o nome que Daijiro Sama usava quando escrevia seus livros. Daijiro, o grande segundo filho. Big Second, o. Que coisa fácil de entender. Aliás, que tipo de pessoa é ele exatamente? Meu benfeitor, uma das pessoas que selou o Lorde Demônio com o herói e também alguém que escreve doujinshi? A personalidade que eu estava imaginando para ele está ficando cada vez mais borrada. Malina ou sem chances, essa pessoa escreveu um livro desses. Malina murmurou de forma desesperada. Depois de perguntar a ela, eu descobri que Malina também foi ajudada pelo livro de Daijiro. A propósito, nenhuma única bolsa de itens foi deixada para ela. Aparentemente, até a lâmpada que deveria estar lá tinha sumido. Ou foi um japonês que veio para cá antes dela ou algum residente deste mundo acabou descobrindo a sala secreta e pegou tudo. Eu sinceramente me senti mal por ela. Ishinojo Daijiro-san não foi capturado, foi? Carol não escutou nada sobre o autor ter sido capturado. Como se pode imaginar, isso iria afetar a fé na igreja se eles prendessem uma das pessoas que derrotou o Lorde Demônio junto do herói, então eu acho que eles resolveram isso de forma clandestina. Ishinojo entendi e isso é um alívio. Eu disse isso enquanto bebia o chá que nos trouxeram. Aliás, enquanto mais da metade dos livros dele são itens proibidos, ele aparentemente tem um considerável número de fãs secretos. Ao que parece, esses fãs se identificam como secarians. O conteúdo do trabalho dele não é puramente ero, há até livros que envolvem Yuri e até BL. Minha visão sobre a personalidade dele estava cada vez menor. Como eu já imaginava, eu não poderia continuar falando sobre esses doujinshi com as garotas, então. Ishinojo o é mesmo. Eu esqueci de uma coisa. Vocês sabem algo sobre um emprego chamado usuário de gato? Eu perguntei a elas assim que eu me lembrei disso. Contudo, nenhuma das três parecia conhecer algo sobre esse emprego. Usuário de gato, eu realmente quero saber que tipo de habilidades esse emprego tem. Eu estou mesmo curioso. História secundária. A oeste da pradaria, havia algumas figuras caminhando. Júlio e Sutino assim como uma outra pessoa. Fufufufufufu. Uma garota de cabelo curto que segurava múltiplas folhas de papel enquanto encarava as duas pessoas à sua frente. Ela era uma garota com a mesma idade de Júlio e Sutino. A garota olhou para os dois e sorriu. Suti x Julie é ótimo. Tem que ser Suti x Julie depois de comparar com Julie x Suti. Arrepios corriam pelas espinhas das duas pessoas à frente quando eles escutavam a garota murmurando. Naturalmente, nenhum dos dois entendia completamente o significado dessas palavras. Contudo, eles poderiam dizer instintivamente que era a pior coisa para elas. O nome dela era Milk. Uma das secarias afetada pelos doujinshi criados por Big Second, também conhecido como Daijiro. Mais da metade dos doujinshi desenhados por Daijiro eram itens proibidos. Mas havia alguns livros que não eram proibidos. Os livros conhecidos como BL. O motivo para isso é que não havia a possibilidade de uma deusa Sama aparecer nele e, além disso, eles tinham uma alta demanda entre as senhoritas nobres. Milk era uma leitora e também estava envolvida na criação de livros BL. Os livros BL que supostamente não poderiam ser produzidos em grandes quantidades, eram impressos usando técnicas de gravura e depois eram vendidos. Eram livros de qualidade menor que os livros criados por Daijiro, mas eles se tornaram muito populares entre as esposas na cidade e, na verdade, se tornaram famosos como um produto especializado de ferruite. Por esse motivo, Milk tinha dinheiro. Júlio, o rei. Por que você trouxe a Milk? Júlio reclamou com Sutino. Sutino, eu já te disse, não. É porque nós não sabemos o que tem lá embaixo no labirinto. Essa garota não tem interesse em dinheiro e ela vai ser nossa principal força de ataque. Júlio, e isso é verdade, mas andar na frente dessa garota faz meus músculos das costas tremerem. Sutino, só aguente isso até terminarmos. Enquanto ela era uma plebeia,
Milk ganhou enormes quantias de ouro e pagou enormes quantias de taxas, fazendo seu level de plebeia aumentar. Assim, o emprego que ela escolheu foi jornalista mágica. Jornalistas mágicos desenhavam formações mágicas com suas canetas que podiam criar talismãs e contratos especiais e até tinham a habilidade para criar grimórios se o level aumentar bastante. No entanto, a tinta que os jornalistas mágicos usam é um item extremamente valioso que só pode ser criado por herbalistas de alto nível. Por esse motivo, esse é um emprego que é muito difícil para subir de level se a pessoa não tem dinheiro. Milk o Fufufufufu. Júlio e Sutino, TSK. As espinhas deles tremiam enquanto Milk estava perdida em suas desilusões. Júlio o merda. Estamos cercados. Sutino os cercados, sem chances. Por que há hobgoblins aqui? Goblins, monstros demi-humanos que possuíam rostos horríveis. 20 hobgoblins com corpos que eram ligeiramente maiores do que os de goblins apareceram subitamente. Se fosse um número igual de oponentes, Júlio e Sutino seriam capazes de derrotar eles, mas 20 de uma vez era algo consideravelmente perigoso. Júlio e Sutino ou Milk. Nos ajude. Eles gritaram, porém. Milk Oga. Jequi. Au. Com a cena de dois homens jovens se abraçando, ela teve um sangramento nasal e caiu com um olhar extasiado. Júlio e Sutino ou é por isso que os pervertidos são. Eles mais uma vez começaram suas reclamações. Seria ruim se isto continuasse. Justo quando os dois pensaram nisso. Parei. Por favor, parei. Eles ouviram as vozes de um homem e uma mulher. Então, aparecendo diante deles estava um homem que parecia ser um espadachim vestindo uma armadura dourada e segurando uma espada, assim como uma mulher envolta em uma túnica prateada e segurando um chicote de metal. Esses dois estavam montados em um burro lento e seguiam na direção deles. O burro lento mandou 3 hobgoblins para o ar em um instante. Os hobgoblins restantes fugiram em velocidade máxima depois de verem isso. Nesse momento, Júlio pensou. Júlio, tão maneiro, é um herói. Um herói apareceu. Apesar do responsável por se livrar dos hobgoblins ser o burro lento e eles estarem montando ele sem conseguirem controlá-lo, para Júlio, essas duas pessoas eram exatamente como os heróis que ele imaginava. Por coincidência, o grande responsável por resolver a situação, o burro lento, estava comendo tranquilamente os papéis de Milk, que estava desmaiada graças a um sangramento nasal. Neste mundo, papel de alta qualidade era criado por herbalistas e o gosto dele, aparentemente, era algo que os burros lentos achavam delicioso. Joffre, ou você está bem? Garoto, meu nome é Joffre. Um herói. Elise, o meu nome é Elise. Uma domadora de monstros. Este aqui é Centauro. 2 garotos gangsters da cidade. 2 idiotas. E um burro e uma pervertida. Foi esse o momento em que 5 indivíduos e um animal que nunca deveriam ter se encontraram. Volume 3. Capítulo 71, no status de Marina. Apesar de ser apenas provisório, depois de completar os procedimentos para Malina se juntar a nosso grupo, nós planejamos seguir para uma estalagem, mas assim que perguntamos sobre a localização de uma estalagem, nós descobrimos que o 2º e 3º andar da guilda de aventureiros eram usados como quartos de estalagem, então nós alugamos 2 quartos iguais. Nos juntamos em um dos quartos e eu finalmente perguntei sobre Malina. Eu estava mesmo considerando se devia devolver a máscara para ela ou não, mas parece que nós não vamos ter uma conversa decente com a atual Malina, então eu decidi entregar a máscara para ela. Malina vestiu a máscara. Marina, ouvi pensar que você trataria minha máscara que pode ser considerada minha própria vida de forma tão brusca. Só por cobrir seus olhos, Malina se tornou mais confiante. Não, essa é Marina. Ishinojo, eu gostaria de perguntar algumas coisas. Quando Marina chegou neste mundo? Marina, ou eu desci nesta terra há 4 estações. Ishinojo, ou você quer dizer há 1 ano atrás? Marina, ou sim. Marina concordou satisfeita. Ela provavelmente está encantada porque as palavras dela não são entendidas com frequência devido à forma como ela fala.
Depois de chegar neste mundo, Malina se tornou uma artista de rua, mas devido à sua personalidade tímida e seu transtorno de ansiedade social sobrescrito ela não poderia ter sucesso e acabou sendo vendida para Canaan depois de ser pega por um mercador de escravos quando ela desmaiou e estava morrendo nas ruas depois de ficar sem dinheiro. Ishinojo, ou você já enfrentou monstros antes? Marina, ou com o meu poder, não há necessidade de enfrentar seres como monstros. Ishinojo, ou bem, artista de rua não é um emprego de combate. Marina, ou eu acredito ter dito que eu sou uma arquimaga. Se você acha que é uma mentira, eu devo mostrar a minha grande magia mais uma vez? Ishinojo, não. Você pode preparar sua exibição outra hora. Por enquanto, mesmo que seja provisório, já que você formou um grupo conosco, eu posso ver o status de Marina? Marina, eu recuso. Ishinojo, abrir status, Marina. Marina, ou eu já disse que eu me recuso. Além disso, mesmo se você disser essas palavras, você não será capaz de confirmar meu status. Eu não posso mesmo ver o status de Marina. Provavelmente é por causa disso. Mesmo que ela se chame de Marina com esta aparência, o nome real dela é Malina. Ishinojo, abrir status, Malina. Nome: Malina. Raça: humana. Emprego: artista de rua LV 29. HP: 79 em 79. MP: 32 em 32. Ataque físico: 41. Defesa física: 39. Ataque mágico: 54. Defesa mágica: 49. Velocidade: 80. Sorte: 10 mais 20. Equipamento: fantasia de bruxa, máscara negra comum. Habilidades: exibição de rua, aumento na destreza, enorme, ou rota de fuga. Títulos adquiridos: conquistadora do labirinto V, admiradora de esfregões. Empregos disponíveis: plebeia LV1, instrumentista LV1, apostadora LV1, dançarina LV1, cantora LV1. Bênçãos: liberar o emprego, artista de rua. Há muitas coisas que eu preciso investigar. Deixando de lado o status, que é muito menor quando comparado com Aru na época que ela era uma espadachim, o que significa que o emprego de Marina não é de alto nível. O problema é o equipamento dela. Que diabos é fantasia de bruxa? Obviamente é só uma fantasia. Eu também fiquei surpreso por este mundo ter o conceito de fantasia. Além disso, a máscara, como imaginei, não é um item mágico, e sim apenas uma máscara comum. Só a hipótese de ela ser mágica já é o bastante para tratar a ansiedade social dela. Como resultado, por se reprimir de forma forçada, ela provavelmente se tornou uma imitação de Shunibyo sobrescrito 2. O enorme número de empregos disponíveis deve ser graças à bênção dela que liberou o artista de rua, mas a utilidade desse emprego é limitada. Mesmo que ela possua aumento na destreza enorme, ela com certeza tem vivido uma vida desastrada. Deixando de lado as habilidades, pensando no artista de rua, quantos tipos de exibições ela pode fazer? Vai ser muito patético se a única habilidade decente ser o aumento na destreza e a outra única habilidade a rota de fuga. Mesmo que ela segure um cajado, como ela não possui o equipar cajado, ele não aparece na lista de equipamentos. Contudo, o que mais me chamou a atenção foi: Ishinojo, o que é esse título, admiradora de esfregões? Marina ou Mu? É um título dado apenas àqueles que são mais amados pelas deusas no labirinto. Ela se esqueceu que ela chegou no seu estado atual precisamente porque ela foi recebida pela mais imprudente das deusas. Ishinojo, como eu já perguntei, o que é isso? Marina, um fascinante título obtido por ganhar 5 esfregões em sequência. Não apenas os esfregões vão ser removidos da lista de prêmios nos labirintos, mas também vai aumentar a sorte em 20 pontos. Ishinojo, você completou 5 labirintos e obteve esfregões nas 5 vezes. Não se preocupar em receber esfregões deve deixar qualquer aventureiro extremamente feliz ao se completar um labirinto. Quer dizer, teoricamente.
Carol ou Jack dizem que a probabilidade de conseguir um esfregão é de 25% para uma pessoa com 10 pontos de sorte, a probabilidade de conseguir 5 esfregões em sequência é menor do que 0,1%. Carol explicou o quão raro era este título. Este definitivamente é um título que eu nunca vou conseguir obter na minha vida. Mas, mesmo que esta pessoa tenha completado labirintos, ela nunca lutou contra monstros. Em outras palavras, Canon lutou sozinha? Ou ela contratou guarda-costas? Eu acho que deve ser a segunda opção, mas se ela fez tudo sozinha, ela deve ser consideravelmente forte. Como eu pensei que ela fosse uma mercadora, eu não verifiquei o emprego dela. Eu estou curioso agora. Ishinojo, ou você sabe algum método para nos comunicarmos com o Japão? Marina, ou não sei. Já faz um ano desde que eu vim para cá, mas eu raramente penso sobre voltar ao Japão. Além disso, deste lado, como não existem seres que possam ser chamados de inimigos poderosos, eu não posso exibir toda a minha magia. Esta garota, ela provavelmente quis dizer que ela não tem amigos no Japão. Não diga algo tão triste. Haru, ó mestre. Então você deseja voltar para o país chamado Japão? A expressão dela não mudou muito, mas talvez, por nós estarmos vivendo juntos por tanto tempo, Haru me perguntou isso com um olhar triste. Ishinojo ou não? Na verdade, eu deixei minha irmã mais nova do outro lado. Eu só queria ao menos avisar ela que eu estou bem. É tarde demais para eu voltar para o Japão agora. Já que eu com certeza fui registrado como morto do outro lado. Se eu voltar agora, vou acabar criando uma comoção como se um fantasma tivesse aparecido. Se esse é o caso, então talvez eu não devesse enviar uma carta a Miri. Já que seria assustador receber uma carta de uma pessoa morta. Por enquanto, eu acabei nossa conversa e nós passamos nosso tempo com nossos próprios negócios. Carol foi para a cidade para juntar informações. Diferente do topo da ponte, dentro da cidade, estávamos oficialmente no território de Dakia, então a segurança pública era aparentemente melhor. Assim, eu pude deixar ela ir sozinha sem me preocupar e decidi deixá-la partir por conta própria. Eu também pensei em ir para a cidade e comprar alguns itens, mas eu já tinha comprado praticamente tudo o que precisávamos na ponte. Ishinojo, aliás, a ferraria sobrescrito 3 de Dakia é famosa, não é? Talvez eu deva comprar ferramentas para a ferraria. Haru, mestre, o que você quer dizer com ferramentas para a ferraria? Ishinojo, ue. Coisas como uma fornalha portátil, tenazes, luvas e martelos. Haru, se uma pessoa possui a habilidade de ferraria, não há necessidade de ferramentas. Da mesma forma que a alquimia, o material irá se transformar e se tornará uma espada. Mas isso leva tempo. Ishinojo, ou é verdade? O outro mundo é mesmo incrível. Bem, isso provavelmente vai levar tempo. Haru, para ferreiros, o tempo necessário para produzir um item e o desempenho do item dependem do ataque físico do indivíduo e da destreza. Então eu acredito que o mestre deve ser capaz de criar equipamentos em uma velocidade muito maior do que a de um ferreiro comum. Ishinojo, isso é muito útil. Bem, meu ataque físico é alto e eu tenho um aumento da destreza menor, então isso deve ser possível. Marina, ou... Então você tem confiança em sua própria força. Agora que eu penso sobre isso, você derrotou facilmente aqueles encrenqueiros. Bom, mesmo que seja provisório, você deve ter um level que te dá o direito de ser o meu mestre. Minha máscara, por favor, devolva minha máscara. Como eu estava um pouco irritado, eu tirei a máscara dela e segurei ela no alto. Malina esticou os 2 braços com olhos cheios de lágrimas. Minha altura era maior, então ela não seria capaz de alcançar, não importava o quanto ela esticasse seus braços. HN, olhando para Malina, eu sinto que estou ficando um pouco sádico. Haru, que inveja. Eu acho que eu ouvi Haru murmurando algo enquanto olhava para nós, mas será que foi minha imaginação? Volume 3. Capítulo 72, Me encontrando o herói. No fim, nossas compras foram concluídas com Haru apenas comprando um pouco de carne seca como aperitivo, e ela já estava até mastigando uma, assim como poções de emergência para situações onde nosso MP seja gasto por completo.
Nós seguimos para a guilda de aventureiros, que era o local onde iríamos encontrar Carol. Já era quase o horário combinado e nós começamos a nos sentir com fome, mas eu decidi esperar até Carol chegar antes de pedir comida, então eu pedi algumas bebidas e nós esperamos. Havia limonada dentro da lista de bebidas, então eu pedi uma. Ishinojo, o que você gostaria, Aru? Aru, eu vou querer o mesmo. Ishinojo, e você, Malina? Você pode beber sake se quiser. Malina, eu não sou boa com álcool, eu vou querer a limonada também. Além disso, minha máscara, por favor, minha máscara. Malina é dependente demais desta máscara. Contudo, mesmo com seu medo de estranhos e sua ansiedade social, esta personalidade tem um senso comum melhor. Tirando os momentos em que eu quero perguntar algo para ela, eu prefiro deixá-la desse jeito, então eu não vou devolver a máscara. Ishinojo, os olhos de Malina são lindos, então seria um desperdício cobrir eles com uma máscara. Malina, máscara. Ela não está ouvindo as palavras dos outros. Depois de pouco tempo, antes das bebidas chegarem, Carol apareceu. Carol, obrigado por esperar, mestre. Ishinojo, bem-vinda de volta. Como foi? A expressão de Carol não estava boa. Talvez ela tenha recebido alguma notícia ruim? Carol, eu tenho uma boa e uma má notícia e um rumor que está se espalhando pela cidade. 3 informações diferentes em um intervalo de tempo tão pequeno. Ishinojo, então, vamos começar com a ruim. Quais são as más notícias? Carol, um deslizamento de terra aconteceu na estrada do vale na fronteira com a cidade ao sul e parece que vai levar algum tempo para arrumarem isso. Se estivermos indo para Porto Kobe, eu acho que será mais rápido voltarmos para Arundel ou irmos para Korat. Voltar para Arundel, Olhando para a expressão de Malina, ela estava com a cabeça trêmula e os olhos cheios de água. Não é como se eu pudesse deixar ela aqui. Ishinojo, nós não seremos capazes de vender nossas especiarias e o ferro, então será melhor seguirmos para Ferruite agora. Carol, a boa notícia é que os preços de compra tanto para as especiarias quanto para o ferro aumentaram, então nós vamos conseguir um lucro maior se vendermos eles nesta cidade. Então não precisamos mais seguir para Ferruite. Eu mais uma vez olhei para Malina. Ela já estava chorando. Suas lágrimas caíam sempre que ela balançava a cabeça, fazendo suas lágrimas se espalharem pela mesa. Ishinojo, bem, mesmo que eu goste de provocar Malina, eu me sinto mal por ela. Vamos para Ferruite. Uma viagem de ida e volta de levar 4 dias, não é? Nós não estamos mesmo com pressa para viajar. Malina, muito, ora obrigado. Malina me agradeceu bebendo a limonada que tinha acabado de ser servida enquanto ainda estava chorando. Ishinojo, então, que rumores são esses? Carol, por algum motivo, o herói e seu grupo também estão na cidade. Aru. A cauda de Aru se levantou em resposta às palavras de Carol. Herói, Eu escutei que para Aru, o herói é um inimigo que derrotou o Lorde Demônio, mas foi a consideração do herói que a permitiu ser uma escrava em um lugar com um tratamento relativamente melhor. Contudo, se o herói não tivesse aparecido, o Lorde Demônio não teria sido derrotado e o pai dela não teria sido sentenciado à morte. Eu acho que isso é algo complicado. Ishinojo, Aru, o que você quer fazer? Você quer se encontrar com o herói? Se Aru falar que ela não quer, então nós iremos dormir mais cedo hoje e deixar a cidade será a primeira coisa a se fazer na manhã seguinte. Era nisso que eu estava pensando. Aru, eu acho que eu vou me encontrar com ele. Aru disse isso após se decidir. Ishinojo, o entendi. Carol, onde o herói está agora? Carol, desculpe, eu não sei de mais nenhuma informação sobre isso. Mas aparentemente, o herói está juntando informações, então podemos encontrar ele se seguirmos para um lugar com muitas pessoas. Ishinojo, um local com muitas pessoas, Talvez nós possamos encontrar eles a pé? Parece que só há 3 estalagens nesta cidade, então podemos tentar encontrá-los em um desses lugares, mas existe a possibilidade de eles ficarem na casa de algum conhecido ao invés de ficar em uma estalagem. Malina ou ir. Ishino-san. Já está na hora, minha máscara. Malina continua falando sobre sua máscara.
Esta pessoa com certeza segue o seu próprio ritmo. Ishinojo, é isso. Eu gritei e fiquei de pé. Marina, o contemplem, minha super magia. E se encantem. Só por este momento na eternidade do tempo que flui infinitamente, neste ponto da expansão do universo onde todos nós estamos agora. A mascarada Marina anunciou isso enquanto ela pegava um arco, 7 pratos que seriam usados como alvos assim como 7 flechas. Marina, ou com a minha super magia, as 7 flechas irão espetacularmente atingir os alvos usando magia do vento. Isso não é apenas habilidade com arco e flecha ao invés de magia? Uma pessoa da plateia gritou. Marina, ou HMPH. Apenas observe se você acha que isso é apenas arqueirismo. Ela disse isso enquanto ela apontava o arco. Ela o apontou na direção do sol. E estava na direção oposta dos alvos. Ela disparou as flechas. As flechas voaram em uma direção inesperada. Contudo, elas subitamente mudaram de trajetória e 6 flechas atingiram 6 alvos atrás dela. Aplausos impressionados vieram da plateia. Se virando, ela viu que 6 das 7 flechas acertaram os alvos. Apesar de uma flecha ter errado o alvo, essa técnica com certeza foi boa o bastante para ela poder usar o termo super. E ela nem possui a habilidade equipar arco. Essa super magia, ou melhor, esse truque da exibição de rua é extremamente simples, o que explica o porquê ele ser tão difícil. Eu perguntei a Marina como ela fez isso quando ela ainda estava sem a máscara. A parte de trás das flechas tem fios amarrados. Esses fios se desamarram das flechas assim que ela os puxa. Ela puxa os fios e muda a trajetória das flechas. Teoricamente, isso é possível, mas você precisa de uma técnica super-humana para acertar os alvos. Marina, oh merda. Errei uma flecha. Se virando, Marina mostrou uma expressão de desapontamento com o seu resultado. Foi incrível mesmo que uma flecha não tenha atingido o alvo. Foi mesmo uma super magia. Você é tão legal, Nei, Chan sobrescrito uma. Foi lindo. Marina ignorou todos os elogios e caminhou até a flecha que ela errou. Marina havia um ser com uma intenção maligna, então eu acabei mandando a flecha para cá sem perceber. Ela ergueu a flecha e preso em sua ponta estava um sapo morto. Vendo isso, a plateia explodiu em vivas e aplausos. Muitas gorjetas foram colocadas dentro do chapéu de seda que ela tirou. Marina, oh muito bem. Eu devo mostrar a todos a minha próxima super magia? Ela tirou sua echarpe preta. Isso revelou o colar de escravo dela, mas nenhum dos clientes se preocupou com isso. Então, ela cobriu o chapéu de seda com a echarpe e subitamente puxou ela. No instante seguinte, as gorjetas dentro do chapéu desapareceram sem qualquer vestígio. As exibições dela estavam apenas começando. Marina foi um grande sucesso, Ishino. Marina disse isso contente enquanto ela contava as gorjetas na mesa da guilda de aventureiros. A maioria delas eram moedas de cobre, mas havia algumas moedas de prata no meio. Marina, eu cheguei ao LV30 e adquiri uma nova magia. Aparentemente, o método para ganhar pontos de experiência para artistas de rua é, tirando o combate, obter gorjetas. Aliás, o limite para um único cliente parece ser uma moeda de prata. Então não é possível adquirir pontos de experiência repetindo os atos com um único cliente e jogando moedas de ouro como gorjeta. O método de contratar uma plateia falsa para jogar moedas de prata parece não ser vantajoso. Acho que derrotar monstros regularmente em um grupo é mais eficiente. Marina, vamos ter um banquete hoje. A garçonete ali, por favor, me traga suco de uva vermelho como sangue. Parece que Marina também não se dá bem com álcool. Deixando isso de lado, eu segui para o assunto principal. Ishinojo Aru, aquele ali é o herói? Aru ou não, eu não vejo ninguém que pareça com ele e também não sinto o cheiro dele. Ishinojo entendo, mesmo assim, ele tem um emprego esplêndido. Então, nós vamos ter que procurar ele a pé, Justo quando eu estava pensando nisso. Com licença, eu posso ter um pouco de seu tempo? Um homem falou conosco de nosso lado. Ele veio atrás de Marina?
Quando eu olhei para o lado enquanto pensava nisso, eu suspirei espantado. Lá estava um Ikemen sobrescrito 2. Um homem com cabelo preto curto, armadura de prata e uma espada presa em seu cinto. Atrás dele estavam 3 lindas escravas. Eu sou Suzuki Kota. Eu sirvo como um herói neste mundo. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre Light Novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.